Olá, meus amores, bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá iniciar o nosso último módulo de ciências, módulo 8. Peguem o livro de vocês e abram na página 152. Olha só, no módulo 8 nós vamos falar sobre o quê? Sobre as partes das plantas. Muito bem, observem bem essa imagem aí do livro de vocês. Vocês podem me dizer o que está sendo mostrado na imagem? Vamos lá, dá um tempinho. Isso, nós estamos vendo uma árvore cheia de frutos. Muito bem, para quem respondeu, uma árvore muito frutífera, ela está cheia de frutos. Vocês sabem me dizer em que fase do ciclo de vida essa planta está? Nós sabemos que o ciclo de vida é nascem, crescem, reproduzem e morrem. Então, o ciclo de vida que esta planta está, qual é? Muito bem, é o ciclo da reprodução, não é? Está na fase da reprodução. E que partes da planta a gente consegue observar nessa imagem? Me digam aí. Olha só, a gente pode identificar algumas partes aí, pode observar algumas partes, como o caule, vocês estão vendo? Aqui, ó, caule, tá bom? E também nós temos o quê? As folhas, olha só que legal as folhas. E nós também temos o quê? Isso mesmo, alguém respondeu? Os frutos, justamente os frutos. Então, olha só, continuando aqui, nós temos já uma atividade, tá? E nós vimos que durante o seu desenvolvimento, as plantas passam por muitas mudanças. Nós vamos numerar aqui as figuras de acordo com a ordem de desenvolvimento do pé de pêssego. Esse aqui é um pé de pêssego, tá, meus amores? Pé de pêssego. Então, observem bem. Vamos lá, todo mundo observando. Nós temos aqui, qual será a primeira fase desse pé de pêssego? A gente sabe que começa lá na semente, né? Aqui será o número 1, né? Depois nós vamos descobrir qual será o número 2, a sequência. Número 3, não é? Número 4 e depois o número 5. Quero saber a ordem do desenvolvimento desse pé de pêssego. Segunda questão. Quais etapas do desenvolvimento do pé de pêssego foram representadas na atividade anterior? É semente brotando, nós temos. Será que nós temos a semente brotando? Vamos marcar o X. Nós temos árvore morrendo? Não, acho que não, né? Árvore produzindo flores, observem bem, nós temos árvores produzindo flores. Árvore produzindo frutos, então vocês vão marcar o X, né? De acordo aqui com as etapas aqui do desenvolvimento do pé de pêssego. Continuando mais adiante, na página 154, nós temos assim, conhecendo melhor as plantas. Vamos lá, vamos conhecer melhor as plantas. Nós temos o seguinte, as plantas podem ser muito diferentes, mas algumas estruturas, como a raiz, o caule e as folhas, estão presentes na maioria delas. Algumas ainda apresentam flores, frutos e sementes. Vamos conhecer aqui essas estruturas? Vamos identificar elas aqui no tomateiro, olha só, pé de tomate. Nós vamos ver aqui na imagem. Vamos lá. Essa seta aqui está mostrando o quê? Que parte é essa da planta? Muito bem, folha. Esta outra seta aqui, o que está mostrando? Qual é a parte da planta? Olha, alguém respondeu flor, muito bem. Essa outra setinha aqui, o que significa a parte da planta? Isso, caule. Depois aqui nós temos essa outra seta. O que significa aqui? Que é o... Olha só que legal, muito bem, fruto. E aqui nós temos o quê? Olha, alguém respondeu raiz, isso mesmo, raiz. E aqui por último, dentro do fruto, nós temos o quê? Olha, isso mesmo, a semente. Então aqui nós vimos todas as partes da planta, do pé de tomate. Vocês vão anotar igual a tia falou aqui, explicou para vocês. Vocês vão escrever em cada linha, tá? E nós temos assim, as estruturas que você identificou são essenciais para a vida da planta.
Cada uma delas depende das outras e desempenha funções específicas. Então, nós vamos conhecer, tá bom? A partir daqui, nós temos, olha só, a raiz, tá bom? Vamos começar pela raiz, ok? Nós vamos ver algumas partes da planta, tá? E na próxima aula, nós vamos continuar falando. A raiz é a parte da planta responsável por absorver água e nutrientes. Geralmente, ela fica embaixo do solo, nas plantas terrestres, e embaixo da água nas plantas aquáticas. Vamos ver aqui os diferentes tipos de raízes. Mas olha só, tem a raiz da cebolinha, vocês estão vendo aqui, várias ramificações, olha só a raiz, e prende a planta no solo. Aqui nós temos o aguapé, que retira nutrientes da água por meio de suas raízes. Ele está na água. Então, como nós vimos aqui, nós temos a raiz, né, que ela fica embaixo do solo, nas plantas terrestres. E nós temos também as raízes que ficam embaixo da água, que são nas plantas aquáticas. E aqui nós temos as orquídeas, né, que se prendem a outras plantas com a ajuda das raízes. Olha só, ela está em um tronco de árvore, não é aqui? Então, nós estamos vendo diferentes tipos de raízes e aonde elas estão fixadas. Vamos ver aqui raízes nutritivas. Algumas plantas têm a capacidade de guardar muitos nutrientes nas raízes e são bastante usadas na alimentação humana. É o caso de cenoura, beterraba, mandioca, batata doce, entre outras. Quem gosta aqui de cenoura? Olha, eu sei que acho que alguns responderam que gostam. E de beterraba? Mandioca. Já comeram batata doce? Olha só, tem algumas aqui que eu gosto de comer, tá? Eu acredito que tem uns que gostam de comer todas. Eu acredito que alguns gostam de comer, né, algumas raízes. Então, olha só, aqui vocês estão vendo no livro de vocês, a cenoura ela é uma raiz que contém muitos nutrientes. A cenoura, então, ela tem bastante nutriente. É uma raiz que nós comemos, assim como a beterraba também é uma raiz, a mandioca, a batata doce. Então, são raízes nutritivas, tá bom? Que nós usamos na nossa alimentação. Seguindo adiante, nós temos a página 156, onde nós vamos falar sobre o caule. O caule, nós temos o seguinte: a água e os nutrientes são levados para todas as partes do vegetal no interior do caule, que também dá sustentação à planta. O caule é esse aqui, ó, tá vendo? Ele sustenta a parte superior da planta. Os elementos de que a planta precisa para sobreviver são transportados no interior do caule. Então, vai por aqui, por dentro. Vocês estão vendo aqui essas linhas azuis? Então, é aqui que passam, olha só, o que a planta precisa para sobreviver no interior do caule, tá? E aqui vocês estão vendo uma representação do caule de uma planta. Assim como as raízes, os caules também podem ser de vários tipos. Veja outros exemplos a seguir. Nós temos aqui o tronco, é um caule rígido, olha só, típico das árvores. A melancia tem caule fino e rastejante, olha só o caule da melancia. E o cacto armazena água no caule, olha só, ele armazena água aqui, então ele se adapta ao ambiente que ele está, que é um ambiente seco. Então, ele armazena água no seu caule, tá? Seguindo mais adiante, nós temos a folha, olha só, diversos tipos de folhas que nós temos. Na folha ocorrem atividades fundamentais para a vida do vegetal, como a respiração, a transpiração e a produção de alimento. As folhas têm formas e cores muito variadas. Veja alguns deles, veja alguns exemplos. Olha só os tamanhos e formas de folhas que nós temos, uma variedade, não é mesmo? Então, olha só, transpiração quer dizer o quê? A perda de água para o ambiente. Então, transpiram, tá bom? E aqui, ela é responsável aqui pela produção de alimento. Nós temos aqui, né? A folha ocorre atividades fundamentais para a vida do vegetal. Por quê? Acontece a respiração, a transpiração, que é a perda de água para o ambiente, e a produção de alimento. Então, nós temos diversos formatos, tá? Diversas cores, diversos tamanhos. Cada vez mais que a gente for pesquisar, nós vamos encontrar tamanhos mais diferentes, formatos mais diferentes, tá bom? E aqui nós temos, para se proteger, algumas plantas apresentam veneno, olha só, nas folhas ou em outras partes de seu organismo.
Por isso, nunca toque ou leve à boca ou aos olhos pedaços de plantas desconhecidas. Pode ser muito perigoso. Então, por favor, crianças, quando vocês verem uma planta que vocês não conhecem, não peguem, tá? Para não levar à boca, aos olhos, tá? Plantas que a gente não conhece, porque pode ser muito perigoso, como foi falado aqui. Elas podem apresentar veneno nas folhas, então muito cuidado, não pegue qualquer folha, qualquer planta que vocês não conhecem, tá bom? Então as folhas geralmente são verdes achatadas, mas têm formatos diferentes. Então elas são verdes achatadas, mas têm formatos diferentes. Aqui vocês estão vendo alguns exemplos delas, tá bom? Meus amores, nós temos aqui, começamos o nosso módulo falando sobre as plantas, né? Sobre as partes das plantas. Façam tudo com muita atenção, preste atenção na explicação. Qualquer dúvida me chamem, tá? Que a tia vai continuar tirando dúvidas quem tiver, tá bom? Beijos, meus amores, e até a próxima aula. Tchau!